Esse é o Rema Podcast e nós estamos aqui em mais uma edição, né? E dentro da temporada que a gente está fazendo dentro do Festival Rema em parceria com a Regar, a Rede Global de Artes. O Festival Rema, normalmente, ele é o encontro nacional da Regar, onde nós recebemos artistas, professores, profissionais da arte de todo o Brasil. E falando dos nossos patrocinadores, nós temos aqui o curso de Bacharelado Internacional em Teologia e Dança. É um curso que nós, Companhia Rema, estamos fazendo em parceria com a FLMU, Florida Leadership Ministry University. E é um curso para você que trabalha com arte na sua igreja. Esse primeiro curso, especificamente com a dança. E também o Estúdio Fábrica, que é o estúdio do Jorge, que está aí dando para a gente todo esse suporte, né, para a gente poder estar aqui e nessa edição dentro do Festival Rema. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui nossos convidados para um tema muito especial, onde nós vamos estar falando sobre a cultura dentro da igreja. E eu estou recebendo aqui o José Guilherme de Almeida, professor, pesquisador, marido, esposo, né? Doutorando em antropologia, integrante da Companhia Dança e Vida do Rio de Janeiro e um dos nossos facilitadores da Regar. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Estou recebendo aqui também o Rodrigo Aleixo, nosso diretor de teatro da companhia, né, Rodrigo? Sim. Junto com a Débora. O Rodrigo, ele é professor, ator, esposo da Débora, né? Dramaturgo, pai da Alice e do Bento. Você é muito bem-vindo, pode falar. Muito obrigado, um prazer pessoal. estar aqui com vocês nessa mesa quadrada, retangular, né? Para falarmos de cultura, arte, fé e mais algumas coisas, né? Amém. E também a pastora Jaqueline Ferreira, veio lá de Manaus, né? Oh, terra boa, linda. A Jaqueline, ela se colocou aqui como convicta, né? Pastora, palhaça, produtora cultural, assistente social e diretora da Companhia de Arte Cristã. Bem-vinda! A gente está muito feliz, né? Depois de alguns anos que a gente não tinha conseguido estar no Rema, a gente está com uma equipe bem legal aqui e é uma alegria poder estar nessa mesa retangular. Tá todo mundo falando da mesa, gente, porque o tema do festival esse ano é Vem Pra Mesa. Então nós estamos trazendo esses assuntos que a gente acha que precisa falar muito sobre eles, né? Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria saber de vocês, vou começar aqui com o José Guilherme. Como foi, José, o seu encontro com Jesus, sua conversão e logo em seguida, como que a arte veio para esse contexto de proclamação do Evangelho, de adoração, louvor? Bom, eu praticamente nasci na igreja. Estou na igreja desde 1 ano e 8 meses. E eu cheguei lá porque minha mãe era muito preocupada com a minha criação. Me levou para uma igreja que tinha trabalho com crianças. Desde então eu fui criado no Evangelho e eu não tive um encontro com Jesus, eu tive vários. Porque como eu comecei muito cedo a vida no Evangelho, eu percebo que ele foi se apresentando para mim à medida que eu precisava ao longo da minha história. É legal, né? Porque tem muita gente que fica assim, foi dia tal, hora tal. Para alguns sim, mas nem para todos. Né? Especialmente no meu caso, que eu já fui conhecendo a Jesus ao longo de toda a minha vida. Então foram vários momentos, em cada um ele se apresentou de uma forma específica. Para me ensinar algo, para me ensinar uma dimensão da vida com Cristo diferente da que eu estava vivendo até aquele momento. E a arte ela chegou para mim de forma muito fluida, porque como eu fui criado na igreja, desde criança eu cantei, eu interpretei, e chegou um momento que eu senti o desejo de dançar. A igreja é cheia de arte, né? Muito. E a gente esquece de ver isso. E por ter sido criado nesse contexto, a arte está comigo desde cedo. Chegou um momento que eu falei, quero dançar, mas não tinha dança na minha igreja. E aí a gente começou esse ministério lá, uma igreja tradicional, no interior do Rio de Janeiro. E com essa ideia de dançar, eu fui me aproximando a pessoas que já faziam isso. E aí eu comecei a entender a arte como uma forma de proclamação do Evangelho. E de estar no mundo, falando de Cristo, a partir das nossas bases, do nosso entendimento, fazendo algo que comunicava diretamente ao coração das pessoas. Que no meu caso foi a dança, que é a minha linguagem principal. Que legal, que bênção. Bem-vindo de novo. É um grande prazer. Jaqueline, pastora,
Então, Convicta, como foi seu encontro com Cristo e como a arte entrou na sua vida dentro desse contexto? Então, eu me encontrei com Jesus, eu igual o Guilherme, né? Os meus pais eram estudantes de teologia no interior de São Paulo. Tinham saído de Manaus para estudar, então eu fui concebida ali. E após isso eles voltaram para Manaus, a gente morava na casa pastoral, então já estava ali, né, no meio do... E eu lembro nitidamente o dia que eu decidi aceitar Jesus. Eu tinha 4 anos de idade e me autorizaram a assistir aula na escolinha, porque na faixa etária não liberava na época, né, faz alguns aninhos. E eu lembro que a professora contou a história do Zaqueu e perguntou se as crianças, quem quer que Jesus também venha morar com você, vinha visitar você, vinha fazer parte da sua vida. Só que eu era muito pequenininha e eu levantava a mão e ela não via. E eu lembro a cor da cadeira. Eu peguei uma cadeirinha. Quantos anos você tinha? 4 anos. Eu peguei a cadeira, uma cadeira amarela, porque eu lembro, foi muito marcante para mim. Eu peguei aquela cadeirinha, subi, igual o Zaqueu subiu na árvore, eu subi na cadeirinha e levantei os braços, eu quero. E foi um momento que ela foi para lá, ela me abraçou, a gente tem uma amizade ainda com ela até hoje, né? Então ela também conta isso, né? E eu literalmente, daquele dia em diante, eu me converti. Eu disse, a partir de hoje eu sou de Jesus. E eu sempre dizia para as pessoas, a minha mãe disse que eu fui crescendo e as pessoas, não vai, filha de crente não é crentinha. Ela disse, não, minha filha já aceitou Jesus, conte aí. E então, acho que por isso que eu tenho uma memória tão fresca, né? Marcou tanto que você lembra até a cor, né? A cor, foi muito forte. E então, assim, eu fui estimulada desde muito cedo, né? Por isso que eu coloquei convicta, porque pode acontecer o que acontecer. Eu sou de Jesus e acabou, né? E eu também fui introduzida na arte na igreja, né? A igreja é um celeiro. Se você perguntar para os grandes artistas, ele vai sempre dizer que ele passou por uma igreja. Alguém esteve na igreja. A gente é estimulado, né? A cantar, dançar, representar, falar tudo. Às vezes a gente olha nas escolas, os alunos que mais se destacam para falar, geralmente são de igreja. E os meus pais foram para o interior do Amazonas. Eu me criei em Quari, que é uma cidade do interior, só vai de barco para lá, né? E então eu me criei nessa cidade e era uma cidade muito pequena, sem muitas coisas. Então o que tinha de arte na cidade era na minha igreja, para vocês terem uma ideia. Então quando tinha as peças de Natal, de Páscoa, a igreja não cabia. Então meu primeiro papel eu fiz o Anjo Gabriel. Gente, meu cabelo aqui tá mais assim, mas ele era bem assim, sabe? E eu tenho uma foto e digo, gente, que lindo, né? Um Anjo Gabriel já mais escurinho, né? Com cabelo mais tonhonhon. E foi aí que começou. Então, assim como ele, eu toco, porque foi uma necessidade, a igreja era pequena, e o Espírito Santo, como é que a gente vai ficar sem louvor? E aí eu aprendi a tocar violão, depois guitarra. Aí surgiu eu já dancei, tá, pastora? Eu transicionei de carreira aqui no coisa, mas eu já dancei. Eu sei, você já me contou isso. Então, assim, você vai, né, caminhando para isso, e a arte entrou também comigo na infância. E quando eu saí de novo da minha cidade e voltei para Manaus, eu já acompanhava alguns movimentos cristãos, né? Eu fui fazer faculdade de serviço social. E sempre havia muito receio das pessoas, a pessoa vai para a universidade, vai se perder. Como meu pai era funcionário da Universidade Federal, eu não tinha esse medo, eu amava a universidade. E eu acompanhei alguns grupos em Manaus, né, dando um suspiro para trabalhar com arte. Eu disse, cara, é isso que eu quero. Então, aí nós começamos um trabalho com a Companhia de Arte Cristã, há 33 anos atrás, sem conhecer muita coisa, mas entendendo de que a arte seria essa nossa conexão, né? Porque eu estava na universidade, eu percebia que eu não podia chegar, olha, está aqui Jesus, eu precisava de um pretexto, de alguma coisa. E eu trabalho com bonecos, né? Então, eu comecei com os bonecos na universidade, aí depois o pessoal descobriu que eu tocava violão, aí fui para os violões, aí foi, e daqui a pouco todo mundo já sabia, a Jaqueline é crente que é artista. Fala depois um pouco sobre o seu trabalho com bonecos, que é algo tão legal, tão diferente, né? Sim. Mas pode continuar. E assim eu fui sendo inserida, eu e meu irmão, e a gente fundou a Companhia de Arte Cristã, pioneiramente em Manaus, e Deus foi dando direcionamento pra gente a cada década, o que a gente tinha que fazer.
Inicialmente a gente teve que quebrar algumas barreiras, né? Com relação a algumas culturas, a questão mesmo do tradicionalismo nas igrejas extremamente pertinente, né? Porque a gente sabe que você também tem que entender os espaços, né? Mas abrir essas portas, abrir caminhos, né? Abrir portas de teatros, de palcos, para que o evangelho venha com qualidade artística, com sensibilidade, com verdade, foi um dos maiores desafios que eu tive como cristã, né, de conseguir trazer essa essência sem perder a sensibilidade e sem me transformar numa religiosa, porque eu sou cristã, sou convicta, sou de Jesus. A religião é só um detalhe, né? Então, é isso. Amém. Muito legal, muito bênção. Rodrigo, como que o Rodrigo conheceu Jesus e se tornou o Rodrigo dramaturgo, ator, né? Depois de tanta assim, coisa que a minha amiga aqui falou, fica até acanhado de falar. E é assim, gente, quando ele entra no personagem, a gente foi no mesmo carro, né? Aqui a gente tá no meio do festival, a gente teve uma apresentação no shopping. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu tô falando com o Rodrigo com panqueca, ou eu tô falando com panqueca? Isso aí, pessoal. Eu fui assim um pouco fora da curva com essa história de Cristo, de conversão e tal. Eu não tive assim um dia de levantar as mãos, como tradicionalmente acontece. Conhece a história quando a pessoa, Cristo fala diretamente do seu coração? Eu fui um desses. Estava em casa um dia, eu conhecia algumas igrejas, algumas coisas assim, e um dia eu senti essa sede, essa vontade, sabe, de tomar uma decisão por Cristo, e eu quis fazer muito rapidamente, selando com um batismo. E eu descobri uma igreja perto da minha casa. Eu morava numa região aqui de Goiânia, eu sou nascido em Goiânia, chamada Cidade Jardim. E eu fui numa igreja lá e comecei a ir, descobri que tinha um batismo uma quarta-feira nessa igreja. Peraí, não, ninguém da sua família frequentava a igreja? Assim, muito esporádico, não era uma coisa, você tá entendendo? Muito esporádico. Porque no Brasil é muito difícil você não trombar numa igreja evangélica, é muito difícil. Um aniversário, uma festinha, um amigo te chama, um grupo na escola, sempre você tromba com alguma coisa muito esporádica como essas. Mas foi algo muito forte comigo. Eu estava em casa e eu senti essa voz me convidando a uma nova dimensão. Eu entendi isso. E eu falei assim, cara, é comigo esse negócio. E eu fui nessa igreja e descobri que lá ia ter um batismo. Olha que coisa magnífica, numa quarta-feira. Quem batiza numa quarta-feira à noite? Eu falei, cara, tô dentro. E eu lembro, o pastor me fazia muita pergunta. Não, mas você tem certeza e tal? Eu falei, cara, faça logo. Tenho. Foi no ano de 1997 isso, mês de agosto. Desci as águas e eu entendi que foi um selo muito forte, uma marca muito forte. E aquilo eu entendi que foi minha conversão. E muito semelhante ao Guilherme, depois disso eu tinha uma coisa comigo, falei, cara, eu nunca fui à frente, levantei a mão. E depois... eu fiz isso várias vezes. Toda vez que eu entendi assim, esse momento eu preciso aceitar Cristo de novo. Já fui à frente na igreja, o pessoal falou, mas ele não era crente já? Esse menino, esse rapaz. Até um dia numa igreja minha lá, fizeram um apelo e eu fui. Aí o pastor chegou em mim e falou assim, cara, eu entendi porque você veio aqui, eu entendo essas coisas. Eu falei, não, eu vim porque eu senti vontade de novo de aceitar, de reafirmar, de dizer para as pessoas visualmente, olha, estou aqui firme, Senhor, contigo. E assim, foi meio fora da curva. E aí eu comecei uma jornada de transformação mesmo. Fui me encontrando. E eu sempre tive esse tino, essa pegada de
de escrita, de atuação. Na escola comecei, e aí eu fui encontrando pessoas pelo caminho. Eu passei por 3 companhias antes de chegar aqui no Rema. E aí a Adriana me pescou. Ela convidou eu para fazer uma apresentação no Senarte, eu fui. E depois ela falou, olha, vem aqui, me ajuda com os cursos, agora me ajuda com isso. Quando eu abri o olho, nossa companhia estava toda abraçada, graças a Deus. Foi num tempo muito legal, um tempo muito joia mesmo, da gente tá ali junto, e agora estou aqui. E aí eu sou formado em letras, né? Então isso também foi um indicativo que me ajudou a escrever melhor. Então fui me aperfeiçoando, fui buscando melhorar nessa condição, porque eu via que dentro da igreja e para fora dela, a arte é uma necessidade de comunicação. Eu costumo dizer, quando você faz teatro, você está comunicando a palavra de Deus em 3D. As pessoas, elas não esquecem, elas ficam marcadas. E aquela linguagem era muito forte. E a igreja sempre foi marcada por muita arte. Grandes artistas, mas grande. Eu posso dizer aqui inúmeros artistas que as pessoas falam assim, nossa, não sabia. Era de uma igreja? Era. Às vezes não ficou até o fim da sua vida, mas começou, vamos dizer, seu ministério na igreja. E aqui estou eu no podcast do Rema, super privilegiado, tal, me achando, né, tal, do lado de uma grande pessoa, de um grande profissional, de uma grande pastora, bailarina. Estou me achando e vou continuar me achando até o final. Ah, você não pode se perder não, continue se achando. Se achando, me achando. Bom, o nosso tema aqui hoje, a gente vai estar falando sobre o resgate da cultura brasileira. E a gente vai estar trazendo esse tema dentro do nosso contexto, né? Dentro das igrejas, uma vez que a gente, trabalhando com arte, a gente trabalha com a cultura, né? E nós, como cristãos, precisamos crescer bastante nesse tema, não é, José? Em geral, a gente tem um preconceito muito grande com a nossa cultura, com aquilo que vem com o selo de brasileiro, né? Isso talvez seja porque a igreja cristã brasileira foi formada a partir de um referente europeu. Afinal de contas, nós fomos colonizados por um país católico que fez um trabalho de catequese muito potente, e isso nos marcou e acabou estruturando o nosso pensamento. Ah, Guilherme, mas nós tivemos os protestantes que vieram para cá, e eles também vieram de países de matriz europeia. Logo, o nosso pensamento enquanto igreja não foi um pensamento que dialogava com as nossas raízes, com quem morava aqui antes de Portugal chegar. Por isso, a nossa tradição, ela foi fortemente marcada por uma exclusão do que é nosso, do que é indígena, do que é africano, que foi trazido para cá a partir do processo de escravização, que é muito complicado, mas que marca a nossa cultura. E isso permanece a tal ponto que a nossa teologia é construída a partir de referentes americanos e referentes europeus. E a gente esquece de produzir uma teologia que pense a partir dos nossos referentes, da nossa realidade. Não tem problema nenhum ler pessoas que têm matriz americana, que têm matriz europeia, que têm matriz asiática. Não é essa a questão. A questão é a gente colocar como verdade, como ponto de referência, aquilo que não está dentro do nosso contexto. E aí tem coisas que não se aplicam. Contando e aí a gente exclui algo que para nós culturalmente é tão importante, né? Sim. Contando uma experiência rápida, na IBD da minha igreja a gente está trabalhando com o livro do John Stott, muito interessante, que fala sobre o posicionamento do cristão no mundo. O livro dele é importantíssimo, é um livro que é referência em seminários, só que na hora de estudá-lo a gente precisava contextualizar tudo o que ele estava falando. Porque quais são os referentes do Stott? É a Inglaterra. Como a Inglaterra passou nos períodos de grandes guerras, no período da apartheid, ele vai utilizar referentes que não são nossos. E aí, às vezes, o que ele está falando faz pouco sentido para a gente. Por isso é importante a gente abrir o nosso olhar, e não é nem demonizar e nem santificar as coisas, mas é abrir a perspectiva para dialogar com aquilo que a gente está excluindo. Porque esse tem sido o processo. A gente tem excluído o que está do nosso lado para valorizar aquilo que vem de longe. E aí talvez está faltando a gente falar mais sobre isso e escrever mais sobre isso, né, Rodrigo? Sim, essa questão cultural, ela também é uma questão da ótica como nós olhamos.
Eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, criação, Ele nos conectou porque o mundo é muito grande. Deus fez a gente tão diferente, né? Isso, e mas ao mesmo tempo tão próximo, com necessidades de cultuar, necessidade de amar, necessidade de abraçar, tudo. Se você pega o povo mais longínquo, ele tem essas necessidades. E eu estava observando que foi um processo de pesquisa e trabalho da última peça que eu escrevi, chamada A Ciranda do Rei. E eu estava percebendo, e por que eu escolhi a ciranda? Porque eu sempre na foi Bíblia, apresentado aqui na abertura, isso, aqui né? no Festival Rema, na abertura, você sempre percebe que Deus, ele sempre chamou as danças coletivas, as danças circulares, né? Familiares, né? Elas são familiares. E eu pensei, cara, a ciranda é uma dança que você está ali junto, conectado, coloca gente de né? todas as idades. Todo mundo junto, circulando, movimentando, né? E são danças simples, todos podem, o que é mais velho pode dançar com o mais novo. E eu falei, por que não contar as boas novas de Cristo dançando ciranda? Né? Por que não resgatar? E aí, quando chegou na parte dos estandartes, que é isso, sobre isso que eu quero falar, a Bíblia diz que um dos nomes de Jesus Cristo é Nissi, que significa bandeira, estandarte, né? Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. E quando você pergunta a qualquer pessoa, né? E aí, como professor aqui de linguagem, né? A pessoa, ela tudo que você fala, ela desenha na cabeça. E quando você mostra a foto, ela fala, olha, o desenho que eu fiz na cabeça é diferente da foto que você está me mostrando. E se você pergunta estandarte, bandeira, qualquer brasileiro automaticamente, e justamente por conta dessa influência europeia, vai imaginar um estandarte medieval de guerra, sabe? Aquele estandarte lá. E não vai imaginar um estandarte feito pelas mãos de um artista brasileiro, que não detinha o domínio do ferro, algumas tintas eram mais escassas, precisava misturar bastante cor, vai usar agulha para costurar. Então, automaticamente esse estandarte ele vai ter uma rusticidade, ele vai ser mais rústico. Então, automaticamente as pessoas ligam esse estandarte a insígnias católicas, por exemplo. Mas não liga a ideia de que Jeová Nissi, ou seja, Deus ele é a bandeira. Então, cadê a nossa bandeira de brasilidade? E aí eu pensei, cara, a gente precisa ter um estandarte dizendo a ciranda do rei, que vá à frente, porque um estandarte ele era muito mais do que apenas uma representação visual. É uma representação em todo o mundo de que ali vai a cultura de um povo. Ali está indo a representação, seja de um exército, seja daquela comunidade, e não se pode derrubar um estandarte. Você tem que levantar. Então eu estou falando aqui, mas às vezes é o maracá, que eu ganhei de presente, um maracá. Às vezes é uma faixa. O que é o maracá? Explica aí, por favor. É um artefato indígena que eles usam nos rituais, né? Nas festas e tudo. E aí eu trouxe aqui para o meu amigo palhaço. Sim, é um chocalho, como se fosse um chocalho. Como se fosse um chocalho. Então, com penas, né? Aí eles fazem ele da cuia, né? Só que a cuia sem ser quebrada, então é bem difícil. É um instrumento. Né? É um instrumento. E aí usa apenas de aves E nisso eu trouxe essa proposta porque eu acredito que a brasilidade, o que é de Brasil fala com Brasil. E aí, rapidinho aqui, de onde veio toda essa ideia? No Festival Rema Portugal. Na verdade, foi o Arrows, que várias equipes foram para várias partes, e eu fiquei com a turma da França. 2020? 19. Né? 19. Antes da pandemia. E eu fiquei com a turma da França. Né? Passei pela Itália e fui para a França. Tudo que a gente fazia na França, batia e voltava. Balé da melhor qualidade. Batia e voltava. E o Panqueca, o Panqueca teve a brilhante ideia numa das ruas lá de falar sobre a cultura brasileira. Falou, olha, nós somos do estado de Goiás e queremos ensinar uma dança do estado de Goiás chamada forró. Foi parando gente.
E começaram, eu pensava que eu era duro, até ver um francês dançando. Cara, eu tenho muito molejo, eu tenho traquejo pro negócio, eu sei dançar. Galera, assim, aquilo me despertou, Luciana, um negócio. Sabe o que veio dentro do meu coração? Deus falando comigo, falando assim, você não viaja para lugar nenhum do mundo para comer arroz com piqui, frango com piqui, porque isso você tem todo dia na sua cultura. Você viaja para outro lugar para conhecer a cultura daquele povo, os pratos daquele povo. E da mesma forma, quem tá lá quer conhecer a nossa, porque ela fala de quem somos, né? E aí, cara, eu falei, meu pai, às vezes a gente tá tentando levar uma coisa que o cara tá enjoado de ver, ele quer ver a nossa cultura, e eu voltei com isso. E tem sido assim, ó, portas tem se aberto, sabe? Com esse projeto de mostrar a brasilidade, as coisas do nosso país, contando histórias de fé, de esperança, de Cristo, do irmão que está sofrendo. E, cara, tá sido maravilhoso, tô gostando demais desse negócio. E agora, conhecendo aqui mais de perto a minha amiga Jaqueline, eu já tenho um lugar para ir fazer minhas pesquisas no norte. Mas, Rodrigo, você sabe que isso é um movimento internacional, ou seja, os países eles têm muito interesse na nossa cultura, mas ao mesmo tempo, hoje, o mundo, né, o meio secular, o meio da arte em geral, ele está muito interessado em fazer arte com identidade, com selo brasileiro. Logo, se as nossas produções dialogam com aquilo que é a nossa cultura, a gente ganha um outro lugar de abertura. Tem um pintor chamado Lazar Segal. Não, desculpa. Blaise Cendrars. O Blaise Cendrars, ele veio conhecer no século XX, início do século XX, a pintora Tarsila do Amaral, que é uma pintora que pintou a brasilidade. Ela trazia as cores do Brasil na favela, ela trazia as cores do Brasil, mostrando assim, punha a Torre Eiffel no meio da favela, mostrando as favelas brasileiras. E ele veio conhecer a Tarsila, porque a Tarsila queria também conhecê-lo, para aprender sobre o cara. E o cara disse para ela assim, o que você quer aprender comigo? Você tem tudo aqui. Sua cultura é linda, você pinta maravilhosa, você tem muito material. Você tem muita coisa, eu não tenho nada a te ensinar. Então, o Guilherme, Luciana, Jaqueline, nós temos que ter esse olhar de valorização, aquilo que Deus nos deu. Cara, e quando eu voltei da Europa, pensando, sabe o que Deus falou? Cara, você nasceu no Brasil. Brasileiro é assim, conversa gesticulando, a gente conversa alto. E onde você chega, o povo vê que é brasileiro, já se interessa pelo sotaque, acha que você fala cantado. Eu fiz vocês assim, eu te fiz assim. Mostra pro mundo a minha palavra através do que eu criei em vocês. Rodrigo, e é interessante assim, para confirmar isso que você está falando, Jesus, ele usava da cultura, aspectos culturais, características do povo que ele estava pregando, né? As parábolas, a maneira de falar, os exemplos dele, eram exemplos que as pessoas iriam entender. Por exemplo, ele ia falar para alguém do campo, ele falava, olhar os lírios do campo. Ele trazia a realidade do dia a dia da pessoa para trazer a mensagem, né? Ou seja, essa questão cultural nesse aspecto do dia a dia, do que a pessoa cultiva, do que ela crê, do que ela vive, do que ela conhece, do que é importante para ela, Jesus trazia, né? Inclusive, pegando a fala do Guilherme, eu estou na Amazônia, né? Então a gente percebe isso aí que você falou, assim, é nítido, né? Pra gente que está lá, eu sempre, quando a gente faz nossas reuniões, nossas oficinas, a gente sempre diz, gente, nós na Amazônia, nós estamos com a picanha do Brasil. Né? Se nós soubermos pegar o que nós temos cultural e fazer com que a gente comunique através da arte, e isso nós vamos nos colocar dentro do cenário. A minha equipe, nós vamos sair aqui do Remo e vamos para o Rio. Nós estamos com uma exposição lá que vai ficar 3 meses, até março. Em conjunto com a produtora do Rio, que o nome é Casa Comum, baseado no livro do Krenak, né? E onde 12 artistas amazônidas, né? Não foi só Manaus, a gente pegou das regiões, ficaram numa imersão durante 15 dias numa comunidade indígena e nós produzimos performance. Nesse contexto aí, né?
nós temos uma produtora em Manaus, que é a Luzeiro Escultura e Arte, e fomos procurados nesse período, um pouquinho, saindo da pandemia, naquele intervalo que teve da pandemia, né, que deu uma organizada, né? Então esse nosso amigo, que é o Renato Rocha, que é do Rio, entrou em contato, olha, eu tô com um edital aberto aqui pro British Council, que é em Londres, e eles querem coisas do Amazonas. Só que não está aberto para o norte. Vocês acreditam? Um edital que é para coisas, né, que envolvam o norte, mas não está aberto para quem é do norte. Então a minha produtora não poderia escrever. Ele disse, e aí eu lembrei de vocês, porque eu acho super injusto isso. Então a gente escreveu o projeto pela produtora dele, foi uma coprodução, mas uma ideia deles inicialmente, a gente estava como produção executiva, e o nosso projeto passou. E aí eu estava com a função, eu e Verlene, né, de produzir isso. Eles não são cristãos, é um grupo, né, de artistas, mas não são cristãos. E aí eu falei para ele assim, olha, tem uma comunidade indígena. E só que para entrar todo mundo, eu quero 3 indígenas como artista. Eles são artistas? Eles são artistas. São artistas. Vão ser agora. Aí eu disse outra coisa. O que é ser artista, né? Porque exatamente. As pessoas às vezes acham que o artista é só quem adquiriu alguma fama, algum nome. E na verdade eu acho que todos nós temos arte dentro de nós. Exato. Seja reconhecido ou não. E coloquei meu currículo. Eu disse, ai de ti que não passe o meu. Porque eu quero estar. Não quero estar como produtora. Passei a produção toda para Verlene e eu vou estar como artista bonequeira. Passou. Gente, que coisa maravilhosa trabalhar com incentivo dos nossos colonizadores. Alivia muito, né? Alivia muito. E o projeto ficou muito lindo, saíram vários vídeos, né? A gente fez um trabalho muito sensível. Eu estava vivendo um momento de luto muito forte. Eu tinha acabado de perder minha mãe e meu pai. Peguei isso tudinho e transformei em arte. Todos esses sentimentos, fiz uma performance bem sensível falando da minha vivência com eles e com a influência artística deles na minha vida. Só em performance, gente, sem falar uma frase. Depois que eu vi, uau, gente, eu fiz isso, ficou muito legal. Porque eu consegui, imagina você falar sem falar, né? Então ficou muito legal. Mas por que eu estou falando isso? Porque esses 3 indígenas entraram. Quando eu sentei eles para falar o que é a doideira que eu tinha botado eles olharam assim para mim. Eles me chamam de professora Jaque. Eu disse, gente, vocês já viram o que vocês fazem? É incrível, vocês são artistas. E o resultado disso tudo, né, teve uma exposição em Londres, que nós não fomos, foi só o nosso trabalho, mas o produtor Renato estava numa angústia, porque ele queria que tivesse uma exposição onde todos os artistas pudessem performar na exposição. Escrevemos para o Oi Futuro, Oi alguma coisa assim. Passou. E essa exposição vai ser no espaço da Oi que tem, que é o Oi Interativo, Oi alguma coisa assim. Vai ser agora, a abertura foi semana passada. Um dos artistas indígenas foi para abrir a oficina. E o detalhe, por que eu estou falando isso? Os 3 artistas são cristãos, são indígenas, mas são cristãos. E eles conseguem trazer a sensibilidade, como eles chamam, né? Porque as pessoas acham que Tupã é Deus. É Tupana, é o Deus Criador. Tupana, em Tupi-Guarani, em todas as línguas que são indígenas, é Tupana. Tupã é o espírito. Tupana é o Deus Criador. Então eles conseguem trazer como eles fazem, né? A essência de Tupana para a arte deles, de uma forma incrível, valorizando a natureza. Por exemplo, quem foi abrir a exposição é um que faz máscaras. Ele fez 30 máscaras. Ele tira só a casca da árvore, sem derrubar a árvore. E na casca da árvore ele esculpe as máscaras, com várias feições diferentes. E ele só fazia isso. Aí ele disse, não, tu tem que performar com isso. E ele olhava para mim, mas professora, eu não sei fazer isso não. Gente, vocês precisam ver a performance dele agora. Ele faz a pintura corporal indígena e ele põe uma máscara, mostra o rosto, Gente, não ensinei nada. Ele foi se soltando e a coisa ficou linda. Então ele faz tipo um link pelo entendimento de Deus Criador
ao nosso Deus Criador em Cristo. Porque eles dizem que o homem branco vai lá e eles tudo querem dizer assim para eles, ai, porque vocês, né, vocês adoram a árvore, o rio. Aí ele disse que chegou assim, não, querido, a gente tem um Deus, nosso Deus é Tupã, é o Deus Criador. Não, mas vocês não amam, não adoram a natureza? Ele disse, não, a gente não adora a natureza, não. A natureza a gente cuida, nós somos os que tem que cuidar da natureza. Nós temos um Deus e Ele que cuida da gente. Então ainda tem essas outras linguagens que as pessoas colocam na boca deles que não tem nada a ver. Que às vezes falta sentar na mesa com essas pessoas até para a gente entender qual é o caminho de pregar o evangelho para essas pessoas. E aí vem a outra questão, né? Esses três, um deles é o Tuxaua da tribo, que é o missionário André. E nós temos lá em Manaus a primeira igreja indígena física, né? Assim, sem estar numa comunidade indígena. Então, a gente fez o último DMOA, a gente fez lá. A gente fez o último DMOA lá, na comunidade indígena. DMOA, gente, é o Dia Mundial de Oração pelos Artistas, que acontece sempre no penúltimo sábado de todo mês de agosto, já desde 2005. Já agenda aí, né? Agosto de 2024, já estão todos convidados para juntar seu grupo. Sim, é um dia que nós passamos o dia todo orando pelos artistas da nação e de outras nações também. E a Jaqueline, como representante da Regar Norte, ela levantou esse dia de oração pelo artista lá no meio dos indígenas. Lá no meio da comunidade. Por que eu tô assim, né? Puxei, né? As meninas dizem que eu estou agora, minha última paixão é essa, né? Quando os meus pais casaram, eles se conheceram, os dois eram de um coral, de uma igreja, e eles foram cantar num evento missionário. E esse pastor fez um apelo para quem queria ir para missões e queria se capacitar para trabalhar com povos indígenas. E a minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com casamento, com essa coisa, né? Vou casar com quem? Ela trabalhava com criança, ela não queria que ninguém brecasse o ministério dela. Então ela disse, vou me ajoelhar aqui, quem se ajoelhar perto de mim pode ser ele. E aí o meu pai foi e se ajoelhou do lado dela. Ela disse, quando ela abriu os olhos que ela viu, ela disse, poxa, mas eu nem gosto tanto desse. E os dois casaram, foram para um seminário para trabalhar, para estudar sobre essas questões indígenas, né? Depois nós voltamos para Manaus, fomos para o interior e, de fato, diretamente, eles acabaram nunca trabalhando tão diretamente com povos indígenas. E aí, nos últimos 5 anos, eu me vejo numa comunidade indígena trabalhando com mais nós temos essa comunidade que é na região metropolitana, mas o André, ele trabalha com pelo menos mais 15 etnias. Teve o Complay agora, que é o encontro dos jovens indígenas e cristãos, né? Que gente, é muito indígena e é lindo demais. É um negócio assim, eu nunca vivi algo tão incrível na minha vida. Já quero, viu? Eu quero estar num desses aí. E assim, por que eu tô falando deles e de arte, né? Porque aí fica mais assim, mas isso é missionário, gente. O que acontece? Todos nós somos missionários. Seja em terras estranhas ou terras conhecidas. A nossa terra natal. Eu acredito nisso. Todos nós estamos na terra em missão. E não é uma missão nossa. É uma missão do Senhor. E se todos nós entendermos isso, nós vamos ganhar as nações. Porque se Deus me plantou num lugar, Ele quer me usar ali, né? Qual o paralelo deles, né? Eles são homens e mulheres de Deus que conheceram Jesus das formas mais lindas que você possa imaginar. O André, que é o Tuxaua atual, né? Que o pai passou para ele. O testemunho dele é lindo. Mas eles são artistas e eles se veem assim. Agora eles se reconhecem como isso. E eles estão... A gente conseguiu, como companhia, colocar eles na cena da arte. Isso, para mim, assim, é uma das maiores conquistas que a gente fez esse ano, que passou, né? E perceber a riqueza disso como cultura, né? O louvor deles, a forma como eles adoram o Senhor, como eles te permitem entrar, a generosidade que eles têm. A intensidade. Por exemplo, quando eu vou para lá, para a comunidade, eu já não tenho mais nenhum compromisso, gente, porque não dá. Eu preciso chegar lá, eu entro em outra dimensão, sabe assim, a gente chega lá e toma um café.
Aí daqui a pouco já vem um com tambor, com violão, a gente canta do nada, aí tá todo mundo dançando, daqui a pouco, gente, o almoço. Aí tá, vamos lá, aí vai fazer o peixe, todo mundo. Aí aquela coisa que as pessoas pensam, né? É só as mulheres cozinham. Não, tá lá o homem tratando o peixe, a mulher tá fazendo o fogo. Aí eu digo, gente, vou fazer uma salada aqui, sabe assim? E aí quando eu vejo, já tá anoitecendo. E foi lindo, e foi uma delícia. Passou o dia adorando, louvando, sem aquela coisa. E o que você sente? Isso não traz a eles irresponsabilidade. Que tem, aí vem as outras questões pejorativas que existem. Mas o que é legal? É eles permitirem o compartilhar, porque não é o meu lugar de fala. Eu não sou indígena, né? Mas eles me permitem que seja. E eu, como brasileira, pego essa fala para mim. Né, tomo isso para mim, porque me foi tirado, né? Quando começam a colocar outras culturas para mim, eles me tiram a minha, né? Por exemplo, algum tempo atrás não seria honroso eu estar usando um artefato, uma joia, né? Que é indígena, um brinco, né? As pessoas teriam isso é artesanato, né? Você está usando eu uso ouro, eu uso não sei o quê. Não. Eu uso a minha cultura. Isso aqui é uma formiga tucandeira, que é uma formiga honrosa, participou de um ritual, morreu, e ela está aqui, eternizada nesse colar. E ele traz para mim a minha identidade, né? Que é essa questão. Da raiz, né? Da raiz. Porque eu vejo que o Brasil é um país multicultural. Multicultural, né? Nós temos os nossos colonizadores, mas nós hoje, a nossa cultura é muito misturada. Então eu acho que o que a gente está falando aqui é da gente entender a raiz de quem já estava aqui antes, né? E você estava falando, eu lembrei, uma vez a gente foi para a Europa, a gente estava na Bélgica, o Rema dança. E a gente também faz o teatro envolvido com a dança, né? Talvez a dança-teatro. E eu lembro que a gente foi apresentar em uma igreja africana na Bélgica. E assim, maravilhosa a igreja. Africana, com as músicas africanas, o louvor, o estilo, um culto de 4, 5 horas. Na verdade, a gente chegou lá, eles estavam cultuando desde o dia anterior. Coisa mais linda do mundo. E por nós sermos multiculturais, às vezes a gente corre o risco de não perceber a diferença cultural e como nós vamos atingir os corações, né? A gente foi apresentar uma peça que é a história de O Campeão. Então, O Campeão é um ringue, acho que todo mundo que já fez teatro na igreja conhece, né? Você que é mais antiga conhece essa, né? Eu não conheço, não. Era um ringue, né? Onde Deus estava lá, o juiz, né? Da luta, e a gente tinha o diabo e a gente tinha Jesus. E o nosso Jesus era um negro, né? E aí a gente não percebeu o quanto isso ia falar no coração deles. Por quê? Porque na hora que a hora que lá na peça fala assim, aqui está, né, Deus, né, o juiz, e aqui desse lado do ringue, Jesus. Aí veio o rapaz, né? Essa igreja entrou em delírio, eles subiram em cima do banco e começaram a sapatear de alegria de verem o Jesus representado como um negro. Entendeu? E nós assustamos assim, e eu falei, meu Deus, a gente não tinha pensado o quanto seria precioso para eles verem a cultura deles, o povo, né, a cor deles representada ali. E assim, foi maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que é aí que entra talvez a minha próxima pergunta, né? Como nós, como igreja, como nós, como artistas que trabalham na igreja, alguns só dentro da igreja, outros dentro e fora, né? Alguns artistas trabalhando bastante no âmbito como profissão mesmo. Como nós podemos fazer esse resgate da cultura? O que vocês acham? Primeiro, enquanto antropólogo, acho que é extremamente importante estarmos abertos a ampliar os nossos referentes. Né, já que contou uma experiência onde, ao entrar numa comunidade indígena, ela se deparou com uma realidade completamente diferente da dela. Tenho certeza que isso te marcou, tá certo? E que talvez a partir dessa experiência você tenha começado a repensar até suas práticas cotidianas. E nós costumamos viver isso quando a gente vai para uma outra nação, quando a gente se relaciona com outras pessoas, porque os valores são diferentes. Às vezes a organização do tempo é diferente, aquilo que você tem como
referência é diferente, como o caso de um Jesus negro. A gente só passa a pensar nisso quando a gente sai de um contexto de colonização europeia. Então, quando nós olhamos para outros referentes, a gente pode repensar os lugares que nos aprisionam. Porque cultura é uma construção. E nessa construção a gente faz escolhas. Nós construímos determinados valores e práticas que são repetidas e a gente vai repetindo aquilo dali, às vezes esquecendo que essa repetição tem uma origem. Ela teve alguma criação, ela teve algum fundamento, às vezes nem foi uma criação pensada, no sentido, vou fazer isso para ser assim. Mas ela vai sendo construído pelo povo e vai sendo perpetuado, geração a geração. E a gente esquece desse processo. Mas esse processo de perpetuação nos faz olhar só de uma forma. A gente valoriza só daquele jeito. Então, às vezes, se você não cantar de determinada forma, parece que Jesus não vai vir. Se o culto não for organizado de uma determinada forma, parece que não é culto. Não é santo. Se não tiver com aquela oração, se não tiver com aquelas músicas, se não tiver aquele tipo de palavra. Se a ceia não for ministrada daquela forma, ela perde valor. Mas como é que se ministra uma ceia numa comunidade indígena? Já te digo. Não vai ser com pão, tem certeza? Não. Na minha igreja a gente já recebeu uma comunidade indígena e a ceia foi feita com biju e açaí. Biju e açaí. Olha que Por quê? lindo. É a realidade deles. O pão e o vinho fazia sentido no contexto de Jesus. O que faz sentido no nosso contexto? O que fez sentido num contexto indígena? Quando nós fizemos o Peregrinos em 2015 no Piauí, a gente ceou com fruta. Porque era o que para aquela região era o de maior valor, já que no meio do semiárido brasileiro, fruta era uma raridade. E a gente fez ceia com fruta. Então, resgatar a cultura brasileira, o primeiro ponto, tem que ser abrir o nosso leque de pensamento. E olhar o que nós temos de belo ao nosso lado, que reflete a Cristo, independente de estar carregando a bandeira crente na testa. Porque nós fomos chamados a produzir cultura. Isso está lá desde o Éden, né? Deus, quando direcionou Adão e Eva no Éden, ele deu 3 mandatos. O mandato de cuidar do jardim, o mandato de construir família, que é se reproduzir, e o mandato de se relacionar com Deus. Por isso tem o 7º dia, que era um dia consagrado ao relacionamento direto e cotidiano com Deus, além de Deus descer todo dia para conversar com Adão e Eva lá no jardim. Mas nesse mandato de cuidar do jardim, Deus falou, dominai, cultivai, cuidai. E isso é uma direção para a construção de cultura. Não é à toa que Adão foi a pessoa que deu nome para os animais. E dar nome, como o Rodrigo bem falou, como linguagem, é produzir cultura. Então o nosso chamado enquanto cristão é produzir cultura. Mas o nosso chamado enquanto ser humano é produzir cultura também. E quem foi o primeiro criador que nós temos? É Deus. E se nós somos imagem e semelhança, ao criar, a gente reflete a imagem de Deus. Sendo cristãos ou não. Isso faz parte da realidade do ser humano. Logo, a gente precisa olhar para aquilo que o ser humano está fazendo e ver que Deus está ali de uma certa forma, enquanto ato criador. A nossa função é restaurar, não para crentificar a arte, mas para recolocar os princípios cristãos onde ele deveria estar. E aí, é aprender com esse diferente para ampliar o nosso olhar e ver que às vezes o que está errado ali não é como está sendo feito, mas a motivação. Porque é a motivação que vai direcionar se aquilo que eu estou produzindo é efetivamente cristão ou não. Já que criar faz parte do ser humano, da característica de Deus em nós. E A gente fica calado, né? Depois de sair. Falando bonito, né? Tá pra falar o que mais, né? E eu fico aqui Crentificar, essa eu já até anotei que eu... E eu fico tentando traduzir em linguagem humana aqui o que ele está falando. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente está falando muito do ir, né? Ir a essas comunidades. E no caso de grande parte das igrejas, aonde essas pessoas de diferentes culturas estão dentro de um só lugar. Posso? Então, eu fui criada nesse multiculturalismo, vamos dizer assim, né? Meu pai é nordestino, minha mãe é manauara,
Eu nasci no Sudeste, né? Vai ficar gravado, Você né? é brasileira, né? É, oh, meu Deus, não vou nem dizer. Então, assim, e fui criada no interior do Amazonas. Delícia. Então, meus bisavós maternos eram espanhóis. Então, assim, tem uma influência, era um negócio assim, gente, muito... Aí os meus pais queriam trabalhar com indígenas, então foi muito louco. Trabalhar de forma missionária. Missionária. Na verdade, tudo começou eles querendo ser missionário. Meu pai virou funcionário da UFAM, da Federal do Amazonas, por um milagre, assim, essas coisas que Deus quer, né? Porque fazer missões há 50 anos atrás, gente, era um negócio assim, surreal. As histórias dele, um negócio assim de assustar. Mas Deus tem os caminhos dele, e quando ele põe meu pai numa universidade, e aí o reitor chega com ele, que era um pastor, tá? Advogado, presidente da Ordem dos Advogados no Amazonas, e era pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus. Na época não tinha esse negócio de concurso público, não sei o quê. E aí ele sabia da vontade do meu pai ir para o interior. Ele disse, eu vou te mandar para o interior, tu sendo funcionário da universidade. E ele foi, plantador de igreja no interior, sendo funcionário da universidade. Vocês estão dizendo que uma coisa assim de Deus. E aí você vai para o interior do Amazonas, né, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, onde não tinha tecnologia, não tinha tudo isso, e você tem que trazer essa cultura do reino, né, essa coisa celestial, essa coisa, né, que é pura, que é do amor de Deus, para dentro de uma cultura que nem é a indígena, que nem é a metropolitana, que é uma dali, a ribeirinha, super cheia de outras influências, cheia de mitos, de crendices, de tudo isso. Então eu criei nesse lugar. Foi aí que eu fui forjada. E eu percebia a sutileza como os meus pais chegavam na casa desses ribeirinhos, como eles construíram essa igreja ali numa cidade do interior do Amazonas, e como eles respeitavam isso. Então, tinham outras igrejas, né? Assembleia de Deus, Adventista, Batista, tal. E meu pai, a primeira coisa que ele fez é tentar fazer com que eles todos entendessem que a bandeira de todos eles era só uma, que era Jesus. Então, eu cresci vendo ele fazer isso. Então, acho que as igrejas estão aqui, nós estamos numa igreja. Já existem todas as culturas envolvidas aqui dentro. Eu preciso fazer com que as pessoas vejam essa outra, que elas não conhecem, mas que é a delas. Aquilo que eu falei, me deram de volta a minha cultura. Né? Quando eu entro lá na comunidade do André, e eu conheço a comunidade dele, e ele diz para mim assim, vem, senta aqui na minha roda de sapó. Você é da minha família. Quando eu perdi meus pais, eles disseram assim, a partir de hoje você é saterê, nós estamos te adotando. Achei tão... Gente, até me emociono de falar. E eles disseram, lá na comunidade deles, quem chega, eles têm uma área muito grande que eles conquistaram no braço, tá, gente? O negócio é outra história essa. E aí ele diz assim para mim, professora, é ali que a senhora vai construir sua casa, ó. A senhora constrói bem ali a sua casa, para quando a senhora vir para cá, a senhora ficar mais à vontade. Então, assim, eles me devolveram isso que era meu e que em algum momento ou me tiraram, provavelmente sim, ou eu perdi. Então, quando eu estou na igreja, eu não sou só a Jaqueline, pastora, assistente social, não. Eu sou a Jaqueline brasileira. Então, eu posso manifestar a minha adoração ao Senhor, o meu amor a Ele, como brasileira. E aí isso pode ser de várias formas, ou com a ciranda, ou com boi bumbá, né? Ou com um samba, ou com um chorinho, sei lá, não interessa. Mas a Jaqueline brasileira, que hoje está na Amazônia, que hoje ela gosta muito mais de... Está tentando aprender uma língua que poderia estar perdida, né? E não está. Os louvores, gente, é impressionante. Eles conseguiram pegar esses louvores que a gente canta. Quando eu chego lá, eles estão cantando. Eu digo, André, como é que foi isso? Eu não sei, professor. A gente começou a traduzir e deu certo. E eles estão cantando, entendeu? Na língua materna. Na terra deles. E eles criam as músicas deles também, né? Adorando a Deus e tal. Então, eu acho que quando eu pego, que tenho, fui atravessada por isso, e vou
e mudo o fluxo, né? Porque é sempre assim, ide. Aí eu digo assim, agora eu vou para dentro, eu venho para a igreja e trago essa experiência necessária, né? Porque quando a gente decidiu vir para o Rema, Deus falou para mim muito claro, você vai para o Rema porque é necessário que você esteja lá. Não tinha a mínima ideia para quê. Deus disse assim, vá, é necessário que você esteja lá. Eu disse, mas eu vou para me receber, para me ser abençoada, para me sair flutuando. Também, mas não era isso. Ele dizia para mim, é necessário que você esteja nesse Rema. E aí a gente está aqui. E eu acredito que é isso, é esse movimento reverso, né? Eu acho, ouvindo você falar, estava até procurando aqui uma referência, né? É enxergar as pessoas e não vê-las somente. Ficou bonita a frase, né? Poxa, isso aí tem que, né? Mas é verdade, né? E aqui 1 Coríntios 9:20 fala: fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então aqui ele estava falando que nós, como cristãos, devemos enxergar as pessoas e falar como elas. Né? Falar como elas. Aqui ele está falando dos judeus e no nosso caso a gente está falando das diferentes culturas que a gente vê dentro do Brasil, né? E pastora, e o André, ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim para mim, Jaqueline, quando um missionário branco entra na comunidade indígena, ele leva meses, anos para ser aceito. Eu levo minutos, segundos para sentar na roda. Porque ele é indígena, né? E se ele vai numa comunidade indígena, ele é um dos tuxaus mais conhecidos. Ele é uma celebridade entrando na minha comunidade. Sente na minha roda, fale aí o que você quer falar. E aí vem a questão dos sinais, né? Ele tem cada história assim de povos que não são alcançados, aqueles indígenas que não falam, sabe, estão muito isolados, dele ter ido com outro colega indígena e eles disseram assim, se despediram da família e disseram assim, gente, a gente pode não voltar, né? Porque eles são muito ferozes, muito não sei o que, eles podem nos rejeitar, mas nós vamos. E ele só para, né, eu não sei como é que tá nosso tempo, mas só para a gente ter uma ideia. Infelizmente está acabando. Ele contando para mim, né, como testemunho, aí ele me chama de professora. Aí, professora, eu fui, mas com aquela coisa que eu tinha que ir. E nós fomos. E estavam morrendo muitos desses indígenas, né, nessas comunidades, porque não conseguia chegar. Eles são muito afastados e eles não deixam o homem branco chegar. E aí ele chegou lá. E ainda tem a questão, né, gente, de muitos missionários entrarem dentro das comunidades e levarem doenças e levarem a cultura nossa, nessa nossa ou o catolicismo ou o cristianismo. E aí ele quer mudar. Não, Lu, teu cabelo vai ser curtinho, vamos fazer um negócio aqui para você mudar de cor, aquela, né, bronzeamento artificial, você ficar mais pretinha, vamos colocar uma lente de... É mais ou menos assim. Não enxergam eles. E aí eles, o que eles estavam fazendo? Ninguém entra mais aqui também. E ainda tem as questões legais da FUNAI, de todas essas que também tenta proteger eles disso. Então é uma proteção, isso aí é um outro assunto, né? Eu acho... Pode terminar. Então aí o que acontece? Eu até ajudei ele a rede, porque até ele como indígena, ele tinha que ter uma documentação para poder entrar nesses povos. Então eu ajudei ele a organizar a documentação, foi tudo autorizado. Para mim não seria, mas para ele foi. E para o outro companheiro dele indígena, e eles entraram, levaram vários suprimentos, coisas de remédio e tudo, e quando ele chegou lá, eles já sabiam que ele era cristão, então já tinha uma turma que ia rejeitá-lo, já estava tudo combinado que eles iam rejeitá-lo, e eles estavam muito tempo sem ver, é tipo uns búfalos, mas não é búfalo, é outro nome, é umas vacas grandes, é um negócio que, tipo mais anta, só que eu não sei o nome, que é o nome que ele fala, eu não decoro. Então eles estavam muitos, assim, 2, 3 anos sem ver esses bichos para comer, porque eles matavam eles, aí eles salgam a carne e dura o ano todo, e eles estavam anos sem isso.
E aí quando ele chegou, né, aí fizeram aquela fogueira, aí tinha um ou outro lá que não sei o quê, não queria, né, meio assim resistente. Aí uma família chamou ele para ir na casa, na oca deles lá, e aí eles jantaram com ele, disseram, olha, você pode ficar aqui, a gente sabe que você é cristão, e eu vou te dizer o que eles estão querendo fazer. Eles não querem que você volte, saia daqui vivo. Mas a gente ouviu uma voz dizendo que era pra gente acolher você aqui na nossa casa. E tem que acontecer alguma coisa muito incrível para eles mudarem de ideia. Aí o André foi orar, né? Disse, Senhor Jesus, tenho que voltar para minha família. E quando foi amanhecendo o dia, foi uma gritaria na aldeia. Ele disse, agora estão gritando para... E é outra etnia, né? Então ele fala outra língua que ele não consegue entender. Ele disse, irmão, vamos orar porque agora chegou. Vamos entrar aqui na casa do homem, vão carregar nós e vão matar a gente. Eram todos os guerreiros pegando seus arcos e flechas. E ele disse, eu vou sair correndo aqui no meio deles também. Agora que eu vou pro meio, é que eu vou morrer com o peito aberto. Aí disse que saíram eles correndo junto. Aí ele perguntou do outro, o que é? O que é? É uma manada que tá vindo desses búfalos, bois, sei lá como é o nome deles. E tem 3 anos que isso não acontece. E é uma manada muito grande. Todos os guerreiros têm que ir para poder pegar. Aí caçaram, aí o Tuxaua da tribo, na reunião todinha. Nós queremos agradecer ao irmão André, que trouxe a bênção da fartura para nós. Gente, a tribo toda se converteu. Você sabe o que é isso? Maravilhoso, louco. Né? Então, assim... Coisas que Deus faz, né? E ele não disse uma palavra, gente. Ele não fez uma oração em público, ele não fez nada. Ele só chegou no lugar. Só estava, Só estava lá. Eu acho muito importante a gente falar aqui, porque eu sei que eu posso falar isso porque eu conheço vocês 3, né? Nada disso que a gente está falando aqui, nessa questão da gente enxergar as outras culturas, respeitar, valorizar, resgatar, nada disso é uma troca da nossa santificação. Porque a nossa santificação, a Bíblia fala claramente que é um mandamento, santificai-vos, porque eu sou santo, né? Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui de enxergar o próximo, entender o seu coração, que a sua cultura fala do seu coração, o que ele crê, o que ele vive, o que ele valoriza, e mostrar como Cristo se revela dentro dessa cultura, né? Dentro desse assunto já... Porque eu acho que é tão importante que quando a gente começa a falar, né? Nós temos já para minhas 3 minutinhos, tá, Rodrigo? Considerações finais. Isso, então já deixa, Rodrigo, a sua consideração, eu entendo aqui, bem sucinto mesmo, eu entendo aqui que isso é para mim, tá? Deus, para cada um Deus deu um modelo de chamado, um jeito, eu posso ser parceiro dela, mas eu nunca vou fazer igual a ela, igual com as digitais. Compreende essa ideia das digitais? Deus me chamou com esse negócio de cultura e tá muito claro na minha cabeça que vai ter momentos que eu vou levar o Cristo escancarado, de peito aberto, e vai ter momentos que eu vou converger para os pontos de que, independente qual seja a sua fé, sua tribo, são pontos cruciais para nós seres humanos vivermos bem. Por exemplo, quem não quer ser amado, quem não quer ser bem recebido, e esse é um dos pontos de convergência, porque a Bíblia ensina sobre isso. Ela ensina nós andarmos o quê? A 2ª milha. E às vezes você não anda a 2ª milha para o outro entender, para compreender. Ele só vai olhar para você e falar assim, eu não consigo ir até onde você está. É muito difícil para mim enxergar como você enxerga. E finalizando, Abraham Kuyper, ele diz que não existe nem um lugar na criação, em toda a existência de Cristo, em toda a sua essência, em nenhum lugar em que Cristo não diga, isto é meu. A negligência é nossa, nós saímos dos lugares onde deveríamos estar. E se você não está no lugar, alguém ocupa. Se eu não estivesse aqui falando, vocês conseguiriam outra pessoa para falar. Graças a Deus eu estava aqui. Se não tem lá a Luciana para dançar, você lá o Tuxaua lá na tribo,
Não tem o Guilherme lá na universidade? Alguém estará. Então eu quero estar em todos os lugares que Deus me colocar, porque comigo vai a palavra dele. Com as minhas dificuldades, minhas fraquezas, limitações, mas está aqui dentro. E vai junto. Amém. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo. Siga aí a gente, faça cultura na sua cidade, se envolva com Deus, pergunta o que Ele quer da sua vida, e Ele vai te direcionar com certeza. Ouvimos aqui histórias belíssimas, né? Que não é para você se diminuir, é para você se encher de esperança e falar assim, ó, cara, a Jaqueline incendiou meu coração, a Luciana incendiou meu coração, o Guilherme incendiou meu coração, o Rodrigo jogou um foguinho ali, mas tá valendo. Um beijo, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa Rodrigo, mesa. você é uma bênção. Jaqueline, faz a sua... Então, para mim, a oportunidade de sempre falar, eu penso assim, exatamente como o Rodrigo, porque quando Deus diz para você que você tem que ir, você tem que ir, você tem que ocupar o seu lugar. Então, desde que eu compreendi que a minha missão não era ser artista, não era ser pastora, não era ser assistente social, era ser uma pessoa convicta de Cristo e ser essa luz. Amém. Que é dele. Então, todas as outras coisas que eu faço, elas só são coadjuvantes diante do que eu sou essencialmente, né? Da minha presença em si, que o Espírito de Deus habita em mim. Então, essa convicção, eu não preciso falar, ela pode exalar, né? Ela pode... Eu tenho uns amigos que não são cristãos, que eles dizem assim, cara... Tu não precisa dizer nada, tu chega, já vai mudando... A aura boa, né? Eles falam aura boa. Já vai mudando o negócio. Tem coisa assim, tô na produção, a gente trabalha muito com o Teatro Amazonas, e tem uma equipe lá que eles dizem assim, quando é que vocês tinham que estar aqui todo mês? Todo mês vocês tinham que ter uma produção, porque é tudo tão em paz, dá tudo tão certo, lota, não acontece nada ruim, até os microfones funcionam, a luz não dá pau, tudo acontece de bom. Então é isso, eu acho que é isso que a gente quer, assim, o que Deus falou pra mim é isso. Você é uma tocha, você é uma luz, você, sei lá, é um LED, não sei, estar, ser, né? Quando eu falo, que a pastora falou, fala uma palavra assim, eu sou convicta. E ponto. E a minha convicção é, sou serva de Deus, vou estar onde Ele quiser que eu esteja, quero resplandecer o que Ele fez para mim, e se for como assistente social, se for como artista, se for como alguém que só está ali arrumando lugar para alguém passar, não interessa. Mas eu quero ser esse elo, esse momento, essa conexão para as pessoas verem Jesus. Então, é isso que o Rodrigo falou, né? É que você possa se inspirar, que você possa se aquecer, que você possa criar vergonha na cara também, né? E parar de se preocupar com coisas que não são relevantes. Gente, o mundo está aí, perdidão. Jesus está voltando, temos pouco tempo, o relógio está correndo. E a gente precisa estabelecer a presença de Deus através das nossas vidas, onde nós estamos. E são nos lugares mais improváveis. Na universidade, cara, eu tô fã desse cara. Ele fala igual a minha amiga Verlene. Quem é que vai estar ali no meio dos catedráticos, do pessoal que fala difícil, que a gente tem que traduzir para outra língua para compreender. Mas tem que seja o Guilherme, né? Que seja o Guilherme, que seja a Verlene. Não sou eu, gente. Tô lá, eu falo, eu até tô, né? Mas é a posição, né? É onde você pode fazer a diferença. Por exemplo, o André, que agora minha paixão é a comunidade indígena, ele diz para mim assim, professora, a senhora trouxe pra gente alguma coisa que nós não tínhamos. Consciência da nossa importância. Ele sempre teve isso, mas a comunidade dele tinha que sentir. Então, aí eu venho com a minha técnica, eu trabalho com isso, sou assistente social. Então, assim, é isso. Vê onde é que Deus quer te pôr. Não te preocupa qual é a cor do teu figurino para dançar, ou se o palco é ótimo, ou se apoiam o que você está fazendo. Você tem que ser apoiado por Jesus. Se Ele te disser para onde você ir, você tem que ir. Eu ouvi isso de uma garota de 6 anos de idade. Ela virou para mim assim, se vocês têm que ir para o Festival Rema, o que vocês estão esperando tempo? Vocês têm que ir. Se Deus mandou, Ele vai dar um jeito para vocês irem. Amém, garotinha de 6 anos. Valeu pelo presente que você mandou para nós. Obrigada, Jaqueline. Foi muito bom. Foi muito bom. Amigo. Se eu posso sugerir algo para você lembrar, para você gravar, é que ser cristão e ser igreja
tem a ver com uma essência, tem a ver com a identidade que Deus coloca em você, com o conjunto de valores que Cristo nos ensinou a ter. Mas esse ser igreja, ser cristão, pode ser com muitas formas. Você pode usar várias vestes diferentes. Não é estar com a bata do leão que vai definir se você é cristão ou não. É como você está se vestindo, especialmente com que motivação você está caminhando nessa terra. Então você pode estar em muitos lugares, você pode ter muitos formatos, mas o que vai definir é o teu interior. Então pense nisso. Bom, gente, muito feliz com esse momento que a gente teve aqui. Esse foi o Rema Podcast, na temporada do Festival Rema, em parceria com a Regar. E o nosso tema hoje, nós falamos sobre o resgate da cultura brasileira nesse ambiente, né, de artistas cristãos que entendem seu papel na igreja, na cultura, na sociedade. E falando de novo, estamos aqui no meio do festival, por isso que você está ouvindo essa conversa ao redor, música, gente passando, que esse é o objetivo, né? Que a gente esteja nesse ambiente, trazendo para a mesa discussões, conversas, para fazer a gente pensar um pouco mais. E aqui com o patrocínio do nosso curso de Teologia e Dança, em parceria com a FLMU, Florida Leadership Ministry University e o Estúdio Fábrica do Jorge. Deus te abençoe e até o próximo podcast.